Seguindo aqui com o nosso estudo de Kuzari, a gente se encontra no terceiro Ma'amar, na Piscá 19, Yud Tet, e o Haver vai explicar aqui a ordem das brachot. A gente falou, a brachá da Midá é dividida em três partes. As três primeiras brachot são de louvores, a gente Meshabeach Hashem. As últimas três são de agradecimentos. E no meio a gente tem 13 brachot de pedidos. Agora, essas 13 brachot de pedidos não foram colocadas ao acaso, elas seguem uma ordem específica. A Gemara em Megillah explica, baseada em Psukim, por que justamente essa ordem. A gente vai tentar entender aqui, de uma forma um pouquinho lógica, qual a ideia. Porque a gente começa justamente com a brachá de conhecimento, Ronen Adat, depois a brachá de Tchuvá, depois a brachá de perdão. Qual a ligação entre tudo isso? Então, o Haver vai explicando de uma a uma, sem explicar demais a linguagem das brachot, sem explicar demais qual a intenção em cada parte dela, mas de forma geral, porque as brachot elas seguem essa ordem. Então, vamos ler um pouquinho aqui e tentar entender. Fala o Haver o seguinte: a primeira brachá a ser feita é a brachá de dat, a brachá de conhecimento. Porque sem conhecimento não tem nem por onde começar. Nossos sábios dizem, Lo amaretz chassid. Alguém que ele ama aretz, alguém que nunca estudou, que não buscou entender, não buscou conhecer a Torá, não tem a mínima chance dele se tornar um chassid. Chassidut é um tipo de comportamento que precisa ser criado, precisa ser baseado numa consciência, numa compreensão do que você está fazendo. Não adianta imitar um rabino, fazer exatamente o que ele faz e achar que você vai ser um chassid igual o seu rabino é um chassid. Não funciona dessa forma. A chassidut não é um comportamento externo, não é uma vestimenta, não é baseada somente em atos, e sim na consciência por trás de tudo isso, certo? Com a história famosa, possivelmente a gente já contou algumas vezes, que certa vez estava um admor e um chassid sentado um do lado do outro, o admor pegou uma fruta e fez uma brachá. E o chassid do lado ficou olhando. O admor percebeu que o chassid estava olhando e falou para ele o seguinte: olha, eu sei que você está me olhando, eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando qual a diferença. O Rebbe, o meu rabino, pega uma maçã e faz uma brachá, eu pego uma maçã e faço uma brachá, a gente é exatamente igual. Falou o Rebbe para ele o seguinte: olha, a diferença é a seguinte, você quer comer uma maçã, para isso você faz uma brachá. Eu quero fazer uma brachá, para isso eu como uma maçã. Ou seja, o mesmo ato pode ser compreendido, pode ter significados diferentes. Então, a primeira brachá que se faz é Ronen Adat, você precisa primeiro entender, conhecer, estudar. A gente agradece a Kadosh Baruch Hu por nos dar a capacidade de pensar e de entender. Dat. Depois, o que a gente faz com isso? Depois a gente faz a brachá de Tchuvá. A brachá que fala sobre arrependimento, sobre voltar atrás dos pecados, porque uma vez que a pessoa compreendeu, entendeu o que ele fez, isso daqui ele não tem que usar o dato, o conhecimento dele simplesmente para ser um bom comerciante, ser um bom médico, ser um bom advogado. Ele tem que usar também a capacidade intelectual dele para avodat Hashem, para tchuvá. Quando a pessoa tem conhecimento do que é certo e errado, quando ele vai evoluindo nessa questão, ele começa a perceber o que ele fez de errado e automaticamente ele vai vir a fazer tchuvá. Depois que ele fez tchuvá, ele completa aqui, é impossível que um ser humano viva a vida dele sem nenhum pecado. Todo mundo erra. Em alguma situação a pessoa errou. Então, aos poucos, quando ele vai conhecendo, vai aprendendo mais, ele vai vendo quais são os erros, ele pode fazer tchuvá. Depois disso, depois que ele fez tchuvá, ele pede para que a Kadosh Baruch Hu perdoe os pecados que ele fez. Essa é a brachá seguinte, Hanuna Marbel Isloch. Você fez um pecado, você errou, você se arrependeu, mas o pecado deixou uma marca no mundo, deixou uma marca na nefesh da pessoa. E essa marca precisa ser apagada, ela precisa ser tirada da nefesh. Então se pede perdão. Por exemplo, o Ramban faz a seguinte pergunta. Olha, existe um korban chamado korban hatat. É um korban feito para alguém que fez um pecado. Agora, esse korban hatat, esse sacrifício só é feito por alguém que pecou sem querer. Alguém que faz um pecado de propósito, ele sabia que era proibido, ele foi lá e fez, ele não tem korban. Não tem um sacrifício que ele pode fazer. Ele vai ter que fazer tchuvá sozinho. Agora, pergunta ao mano, olha, alguém que fez um pecado sem querer, ele não precisa trazer um korban. Quando você prejudica alguém, quando você faz uma coisa errada e você fala, olha, desculpa, foi sem querer, você está meio que tirando a culpa de você mesmo. Você quer dizer, olha, foi sem querer, eu não tive intenção, eu não sou culpado por isso. Então, por que quando alguém faz um pecado sem querer, ele precisa trazer um korban?
O Corban funcionaria quando eu fiz algo de propósito, eu preciso pagar por isso, mas se foi sem querer, eu não deveria trazer Corban. Então, explica o Ramban que todo pecado deixa na nefesh da pessoa uma marca, uma impureza, algum defeito, um mum. Para isso, para consertar isso, vem o Corban. Então, depois que a pessoa teve o conhecimento, percebeu o que ele fez de errado, ele se arrependeu, ele fez chuvá, ele tem que pedir desculpas. E o pedir desculpas não é simplesmente falar, olha, foi sem querer, eu não queria. Nesse pedido de desculpas está incluído o pedido para que o pecado da pessoa seja apagado, para que aquela escuridão, aquele muma, aquele defeito que apareceu na nefesh por causa do pecado, que ele seja apagado. Ótimo. Depois da slichá, depois do perdão, vem a brachá de Geulah, a brachá de redenção. Agora, essa Geulah não está falando da Geulah do povo judeu, está falando da Geulah específica de cada um e um. Muitas vezes o pecado faz com que a pessoa entre em situações de tzarot, de sofrimento. Então, vem aqui a brachá de Geulah para que a pessoa seja salva da situação em que ele se encontra, certo? Essa Geulah que a gente pede aqui não é a Geulah do povo judeu de forma geral, é a Geulah da volta de Mashiach, essa é uma Geulah particular pertencente à pessoa, Gal Israel. Depois disso, a gente faz uma brachá de refuá, porque depois que a pessoa saiu da tzará que ele teve, ele passou por um sofrimento, parte desse sofrimento às vezes acaba ficando, então a pessoa pede para ser curado completamente, baguf ou banefesh, no corpo e na alma, nos dois. Hazal traz interessante na Gemara de Megillah, que essa brachá de Irefaim, ela aparece justamente na oitava brachá. Ela é a oitava das brachot. Por quê? Porque, a priori, se a pessoa ele teve consciência e ele se arrependeu, ele fez chuvá, Kadosh Baruch Hu perdoou ele, trouxe uma Geulah particular para ele, porque precisa de Irefaim, a pessoa deveria estar curada, não deveria ter erro nenhum, problema nenhum, não deveria ficar doente. Então, Hazal falam que a brachá de Irefaim é justamente a oitava brachá, porque tem algo que, independente da pessoa fazer tudo bom ou não, ele vai ter esse ferimento, vai ter esse machucado, que é o Brit Milá. O Brit Milá, feito no oitavo dia, ele independe de Hataim, de pecados ou não. Então, a brachá de Refaeino, é verdade que, Bezat Hashem, se der tudo certo, se a pessoa faz tudo correto, não deveria ter sofrimentos no mundo. Mas o Brit Milá, ele vai ser feito de qualquer jeito, e já que o Brit Milá é feito no oitavo dia, a brachá de Refaeino foi colocada também no oitavo dia. Agora, o Brit Milá, que é ligado com a brachá de Refaeino, foi o motivo, é o zhut que o povo judeu teve para entrar em Eretz Israel. Então, depois que o povo judeu entra em Eretz Israel, bishut o Brit Milá, vem logo depois a brachá de Birkat Hashanim, a brachá de Parnassá, para que o povo judeu tenha Parnassá, tenha chuva em Eretz Israel, para que seja um ano bom, um ano com brachá. Depois que o povo judeu entrou em Eretz Israel e ele tem a Parnassá, ele tem a brachá, a gente pede, olha, a gente não quer só o lado Gashmi, o lado material de Eretz Israel, a gente precisa também de Mekabetz Nidchei Moisés, precisa que o povo inteiro possa voltar, o povo inteiro esteja aqui com a gente. Não queremos pessoas particulares, uma pessoa conseguiu fazer aliar e o outro não. A gente quer que o povo inteiro tenha os Hut, possa vir para Eretz Israel. E junto com isso, junto com a chegada do povo em Eretz Israel, a gente pede a próxima coisa, Shiva Shofteinu Kevarishonah. A gente pede que o povo judeu seja julgado, que a gente tenha aqui o tribunal religioso, o tribunal judaico, o Sanedrin, e que a Marechet da Mishpat, que o sistema judicial não seja baseado em leis antigas da Inglaterra, que isso aqui não tem nada a ver com a gente, e que sim seja julgado, que os julgamentos, que a Allahá, que as leis sejam baseadas na Torá. Shiva Shofteinu Kevarishonah. Logo depois que a gente tem os Shoftim, a gente tem o povo sendo julgado de forma correta, o povo seguindo o caminho da Torá, a gente pede que tenha um Melech, certo? Igual no Tanakh a gente tem Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. Primeiro vieram os Shoftim, vieram os juízes, depois vieram os reis. O rei é um processo um pouquinho depois do Shoftim. Aparece aqui justamente a brachá de que a gente pede ali no meio, certo? No meio da brachá da volta do Shoftim, aparece também a questão do rei. Logo depois disso vem Birkat HaMinim. Birkat HaMinim é a brachá relacionada às pessoas que são Yehudim, mas que abandonaram o povo e que eles às vezes acabam delatando o povo e causando um prejuízo para Am Israel. São pessoas que se desconectaram completamente do povo judeu e seguiram outro caminho. Essa brachá foi decretada posteriormente, ela não fazia parte da Tefilá original, ela foi colocada depois em Avne, muitos anos depois, e junto com Birkat HaMinim,
Logo depois, na verdade, vem a brachá de ala tzadikim. A gente pede, olha, a gente tem os shoftim, tem os juízes, a gente não quer só os juízes que estão ali no tribunal, a gente quer que todo o povo judeu tenha os seus tzadikim, que esses tzadikim, que eles apoiam o povo, que eles lideram o povo particular, não o tribunal lá em cima, que quando alguém precisa de alguma coisa, ele encontra o juiz. E sim, no dia a dia tem aqueles tzadikim, tem gerei tzedek, tem pessoas corretas que a gente pede para estar conectados com eles. אחרי כן, מתפללים על השיבה לירושלים והיות ירושלים שנית משכן לעניין אלוקי. Depois que o povo judeu voltou para cá, a gente tem o Shoftim, a gente tem o rei, a gente pede para que volte Jerusalém, para que Jerusalém seja reconstruída, certo? A gente está indo aos poucos, a gente está vindo de fora para dentro. Agora a gente chegou finalmente em Jerusalém, e depois de chegar em Jerusalém, a gente pede para a volta de Mashiach ben David, a gente pede que chegue Mashiach. Se a gente pegar hoje em dia a situação do povo judeu, a gente voltou para Jerusalém, Jerusalém está lá, está começando a ser reconstruída, mas ainda falta Mashiach, falta a Malchut de David Amelech, falta a Geulah final, falta a construção do Beit HaMikdash, a próxima brachá. E por fim, para acabar essas 13 brachot, vem a brachá de Shomei Tefillah. A brachá de Shomei Tefillah é no qual a gente pode pedir pedidos particulares, certo? Essa é uma brachá bem geral, bem genérica, Shomei Tefillah, que a Kadosh Baruch Hu ouve as tefilot, e a gente pede aqui, justamente nessa brachá, a gente pode fazer os pedidos particulares. Dá para colocar pedidos particulares também lá no fim, antes do Oseh Shalom, mas aqui no Shomei Tefillah é um local onde a pessoa também pode fazer os pedidos particulares dele. E agora, para completar isso, vem a brachá de Iretzé. A brachá de Iretzé é meio que a brachá final, depois de todo esse avanço, de todo o avanço da Geulah pratit da pessoa, certo? A pessoa adquiriu consciência, se arrependeu dos pecados, pediu perdão, pediu para ser purificado dos pecados. E aí ele teve a Geulah pratit, ele se salvou. E depois de ser salvo, da Geulah pratit, ele é curado, tanto no corpo quanto na nefesh. E aí ele começa a subir de nível, não para algo do indivíduo particular, e sim do povo em geral. A gente pede parnassá para o povo. E aí o povo começa a entrar em Eretz Israel, tem a volta dos shoftim, a volta dos juízes, a volta do tribunal, e os tzadikim que estão misturados com o povo. E aos poucos o povo judeu vai voltando cada vez mais até que eles chegam em Jerusalém. E aí vai chegar Mashiach ben David, que ele vai completar a Geulah. E por fim, chega a brachá de Iretzé, de Iretzé Hashem Elokeinu, que essa brachá de Iretzé é em que a gente pede que volte a avodá, volte o trabalho mesmo dentro do Beit HaMikdash. Se a gente foi construindo aos poucos, a gente chegou em Jerusalém, a gente chegou em Malchut Beit David, a gente chegou em Mashiach, falta ainda o Beit HaMikdash. Que o Beit HaMikdash seja reconstruído e que as tefilot voltem a ser feitas não somente como tefilot, mas sim como korbanot dentro do Beit HaMikdash, como deveria ser. Isso daqui completa as nossas 13 brachot da Tfilah, da Amidah. Depois vem Birkot Hodayah, depois vem as brachot de agradecimento. A partir do Modim em diante, a gente agradece a Kadosh Baruch Hu pelas coisas que ele já deu para a gente, certo? Isso daqui é basicamente a nossa Tfilah. A Tfilah Amidah, que é o principal da Tfilah. Bezrat Hashem, em breve a gente continua. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.